Resumo da Primeira Guerra Mundial. Para compreender a Primeira Guerra Mundial, é preciso voltar ao período conhecido como Belle Époque. Foi uma fase marcada por prosperidade, avanços tecnológicos como a fotografia, o cinema e a aviação. Aparentemente, a Europa vivia um tempo perfeito, mas nos bastidores a situação era bem diferente. Esse período também ficou conhecido como Paz Armada, pois os países sabiam que um grande conflito poderia surgir a qualquer momento. Por isso, começaram a investir na produção de armas, medicamentos e a se preparar para a guerra. Entre as causas do conflito estavam as disputas imperialistas. Com a industrialização, as potências europeias buscavam matérias-primas e mercados na África e na Ásia, praticando o neocolonialismo. Nessas regiões exploravam recursos naturais e mão de obra, justificando suas ações com o argumento de que estavam levando civilização aos povos colonizados. Esse movimento estava ligado à Segunda Revolução Industrial e envolvia países como Itália, Japão e Alemanha, que estavam insatisfeitos por possuírem poucas colônias em comparação às demais potências. Outro fator decisivo foi o nacionalismo exacerbado. Os governos usavam esse sentimento para mobilizar suas populações em defesa da pátria, manipulando-as a apoiar a guerra. A situação se tornava ainda mais complicada nos Balcãs, onde diferentes povos, como croatas e romenos, lutavam por independência, mas viviam sob domínio do Império Austro-Húngaro e do Império Turco Otomano. Além disso, havia rivalidades históricas. A Alemanha, por exemplo, tinha conflitos com vários países, começando pela França, que desejava recuperar a região de Alsácia-Lorena, rica em minérios, perdida anos antes. Já a Grã-Bretanha era considerada a maior inimiga da Alemanha, pois era a principal potência mundial, detinha a maior marinha, o maior número de colônias e liderava as exportações. A Rússia e a Sérvia, por sua vez, defendiam o pan-eslavismo, a ideia de unificar os povos eslavos em um só território. Para isso, seria necessário enfrentar os impérios austro-húngaro e otomano, que dominavam grande parte desses povos. Resumindo os interesses, a França queria a Alsácia-Lorena, a Alemanha desejava as colônias britânicas, a Rússia e a Sérvia buscavam territórios dos impérios austro-húngaro e otomano, e a Itália queria ampliar suas colônias na África e na Ásia. Foi nesse contexto que se formaram a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. O estopim aconteceu com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, por um nacionalista sérvio. Isso levou a Áustria-Hungria a declarar guerra contra a Sérvia, que era apoiada pela Rússia, aliada da Inglaterra e da França. O resultado foi uma reação em cadeia. A população acreditava que a guerra seria rápida. Todos acreditavam que seu país iria ganhar rápido, mas não esperava que todos os países estivessem tão bem preparados. O conflito durou 4 anos e causou milhões de mortes. Ele foi dividido em 2 fases, a Guerra de Movimento, marcada pelo avanço alemão, e a Guerra de Trincheiras, quando os soldados passaram a se proteger em longas escavações, vivendo em condições precárias. A Itália começou na Tríplice Aliança, mas havia imposto a condição de só lutar se a Alemanha fosse atacada. Por isso, manteve-se neutra no início. Mais tarde, a Grã-Bretanha ofereceu territórios na Ásia e na África, levando a Itália a mudar de lado. Porém, essa troca não lhe trouxe vantagens. Perdeu muitos soldados e territórios, sendo chamada de traidora. Enquanto isso, fora dos campos de batalha, a fome e a miséria dominavam as cidades, pois a economia estava voltada à produção bélica. Os homens eram enviados ao front, enquanto as mulheres assumiam funções no mercado de trabalho. Em 1917, a Rússia saiu da guerra para dar início à Revolução Socialista. Nesse mesmo período, os Estados Unidos entraram no conflito, enviando recursos e apoio à Tríplice Entente, o que foi decisivo para a vitória. Em 1918, a guerra chegou ao fim. A Alemanha e seus aliados estavam enfraquecidos pela fome, pelo desemprego e pela perda do apoio popular.
os países vencedores impuseram o Tratado de Versalhes, que responsabilizou a Alemanha pela guerra. As punições incluíam limitar seu exército a 100 mil soldados, proibir a produção de armas, perder colônias, redistribuir parte de seu território e pagar indenizações aos vencedores. Essas medidas geraram crise e miséria no país, alimentando o desejo de revanche que, anos depois, daria origem ao nazismo e à Segunda Guerra Mundial. Resultados da guerra: avanços na medicina, especialmente em cirurgia plástica e antibióticos, entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, declínio do eurocentrismo, com os Estados Unidos assumindo a posição de maior potência mundial, criação da Liga das Nações, uma tentativa de manter a paz global, considerado um projeto da ONU, mas que não teve sucesso. Surgimento de regimes autoritários, como o de Hitler na Alemanha e o de Mussolini na Itália. Fim de grandes impérios, com redistribuição de territórios. Surgiu novos países, como Áustria, Hungria e Finlândia.